Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Interpretação de Exames Laboratoriais, a qual nós discutiremos o conceito dos marcadores bioquímicos, a interpretação laboratorial e, acima de tudo, a sua aplicação clínica. Eu sou o professor Kelvin Taporowski, sou nutricionista, especialista em bioquímica e fisiologia da nutrição, mestre em ciências bioquímicas e atualmente faço doutorado também em ciências bioquímicas. E para introduzir esse assunto de interpretação de exames laboratoriais, vale lembrar que sempre que nós temos um marcador bioquímico para avaliar, nós vamos ter três parâmetros. Por exemplo, o primeiro é o marcador bioquímico. No exemplo em questão, a gente pode avaliar ali nesse hemograma os eritrócitos. Então, o eritrócito é um marcador bioquímico que nós estamos avaliando. Sempre junto a esse marcador haverá o resultado do paciente. No exemplo em questão, 5,25 milhões por milímetros cúbico. E sempre ao lado do resultado, nós temos então os valores de referência. No exemplo em questão, de 4,3 até 6,10 milhões por milímetros cúbico. Mas o que a gente deve se questionar é o quê? O que são esses valores de referência? Para que servem? Como que a gente deve interpretar esses valores de referência? Entenda o seguinte, os valores de referência, como o próprio nome diz, são uma referência. Mas vamos entender como que são extraídos, da onde que surgiu esse valor de referência, por exemplo, dos eritrócitos, de 4,3 até 6,10. Como que são feitos esses valores? Esses valores nada mais são do que dados estatísticos baseados em uma população saudável. Como que funciona? Os autores de um estudo selecionam uma grande população, tá, com um N muito grande para ser avaliado, e então eles dosam os marcadores bioquímicos, aos quais estão sendo avaliados, para chegar como se fosse numa média. Obviamente a média não vai ser uma média, porque não vai ser um valor único, e sim vai ser um intervalo médio, né? Vai ser um intervalo de referência, ok? Então, por exemplo, uma população foi selecionada. A princípio, essa população passou por um critério para que essa população seja uma população saudável, porque eu estou fazendo valores e referências baseados em uma população saudável. Então, eu preciso excluir aqueles pacientes que, porventura, apresentam alguma patologia, alguma comorbidade, alguma complicação clínica, para que os resultados que possam estar alterados não interfiram neste valor de referência. Então, os autores selecionam uma população, ok? A princípio saudável, e dosam vários marcadores e chegam então num valor médio, né? Num intervalo de referência. Então os valores de referência são exatamente isso, dados estatísticos baseados em uma população saudável. Contudo, eu sempre faço um adendo na introdução dessa interpretação. Por quê? Entenda que se for somente para o profissional de saúde pegar o resultado do paciente e comparar com o valor de referência, o paciente não precisa de um profissional para isso, certo? O paciente, mesmo no seu universo leigo sobre o assunto, ele consegue ver se o resultado dele está dentro ou fora do valor de referência. Mas entendo que a interpretação de exames laboratoriais vai muito além do que um simples cara crachá, uma simples comparação do resultado com os valores de referência. Como eu repito mais uma vez, se fosse só para fazer isso, não precisaria de um profissional de saúde interpretar isso. E por que nós falamos isso? Porque entendam que esses valores de referência são dados estatísticos, baseados em uma população saudável, mas que existem algumas ponderações, algumas discussões. De modo que não necessariamente o resultado do marcador do seu paciente estar dentro do valor da referência significa que esteja tudo bem. Depende do quê? Do contexto. Da mesma forma que em muitos casos o resultado do seu paciente estar fora do valor da referência, seja para cima, seja para baixo, também não necessariamente significa um problema. Tudo depende do quê? Do contexto. Do contexto que esse paciente está avaliando, o contexto nutricional, o contexto bioquímico, o contexto fisiológico dele. E para isso que existe o profissional na interpretação dos exames laboratoriais. É o que a gente vai discutir. A gente vai conhecer os marcadores, nós vamos entender o que significa cada um, vamos entender a interpretação, o que a gente precisa considerar e, acima de tudo, a aplicabilidade clínica. Nós não estamos aqui para solicitar 200 marcadores no paciente aleatoriamente e sair caçando o que está de alterado. Não. Isso demonstra falta de conhecimento.
Nós estamos aqui para quê? Acima de tudo, entender a necessidade do paciente e, com base numa anamnese clínica muito bem feita, eu levantar as minhas suspeitas e, com base nessas suspeitas, eu solicitar exames para confirmar aquilo que eu já suspeito. Então eu falo que sempre que os exames laboratoriais são uma ferramenta poderosíssima, mas é uma ferramenta complementar. Ela complementa aquilo que eu suspeitei. Então hoje, infelizmente, nós temos uma ferramenta poderosa sendo utilizada de forma em caráter de subemprego. Eu solicito exames de rotina, eu solicito exames aleatórios, eu solicito exames às vezes que eu nem sei do que se trata, para ver se, com base nos resultados, comparando com o valor da referência, eu encontro um problema ou não. E nós não estamos aqui para fazer isso. A gente está aqui para usar, de fato, todo o potencial dessa ferramenta na avaliação clínica, na avaliação bioquímica desse paciente. E ali, a gente principalmente trabalhar não com diagnóstico de doença, porque o diagnóstico é muito fácil. Eu tenho uma alteração evidente, eu chego no diagnóstico. Nós estamos aqui, acima de tudo, para trabalhar com o diagnóstico preventivo, o diagnóstico precoce. Eu não quero tratar a doença de nenhum paciente, eu quero prevenir. E uma ferramenta para eu achar esse diagnóstico precoce são os exames laboratoriais, desde que saibamos interpretá-los. Então essa é a nossa primeira introdução sobre o assunto, para entendermos que os valores de referência, como o nome diz, são uma referência, são um norte, mas não é uma regra. Se eu me atrelar somente aos valores de referência, eu vou ter uma ferramenta de grande potencial sendo subempregada. E tudo isso nós vamos ver neste curso, Interpretação de Exames Laboratoriais.